Então iniciamos a terceira fase dessa videoaula, onde discutiremos agora os tratamentos da doença de Parkinson. Mas antes de discutirmos os tratamentos, precisamos entender o funcionamento normal da via nigroestriatal, que é uma via que está comprometida, uma via dopaminérgica, que está comprometida na doença de Parkinson. Então, na via nigroestriatal, nós temos duas áreas cerebrais importantes, a substância negra e também o néo estriado, como nós podemos observar nessa imagem. Podemos observar também que a substância negra se comunica com o néo estriado através de um neurônio dopaminérgico e que esse neurônio dopaminérgico ele é inibitório e que ele se conecta com o neurônio colinérgico no néo estriado. Dessa forma, o neurônio dopaminérgico, ao ser despolarizado na substância negra, vai promover inibição do neurônio colinérgico no néo estriado. E qual é a função desse neurônio colinérgico do néo estriado? Bem, ele se comunica com a placa motora, produzindo um estímulo da placa motora ao liberar acetilcolina. E esse estímulo é responsável pela contração muscular. Esse neurônio colinérgico também estimula o neurônio GABAérgico, que por sua vez libera o GABA inibitório, inibindo a substância negra. Se a acetilcolina é produzida pelo néo estriado, além de promover a contração muscular, ela também promoverá a inibição da substância negra. E a substância negra inibida não produzirá dopamina, consequentemente não haverá inibição do néo estriado, aumentando ainda mais as concentrações de acetilcolina. E o que é que acontece na doença de Parkinson? Na doença de Parkinson nós temos a morte celular de neurônios dopaminérgicos, nós temos uma menor liberação de dopamina no néo estriado. E como a dopamina no néo estriado é responsável pela sua inibição, nós temos a perda dessa inibição. Com a perda do efeito inibitório da dopamina, o que se observa é uma produção excessiva de acetilcolina, que é responsável por uma contração excessiva do músculo e que também é responsável pelos sintomas observados na doença de Parkinson, como a discinesia e também os tremores de repouso. Mas então, quais são as estratégias que podemos usar para tratar o paciente com a doença de Parkinson? Então, se nós temos uma redução da produção de dopamina e, consequentemente, uma excessiva produção de acetilcolina, duas são as estratégias. Ou nós devemos aumentar a dopamina, ou nós devemos reduzir a acetilcolina. A redução do efeito da acetilcolina ela é produzida pelos fármacos ditos anticolinérgicos. Mas para aumentar a dopamina, existem diversas estratégias. Para entendermos as estratégias e também os alvos farmacológicos, precisamos entender o metabolismo da dopamina. A dopamina ela é produzida a partir da levodopa, a partir da L-dopa, que por sua vez é produzida a partir da tirosina, do aminoácido tirosina. Isso significa dizer que para que haja produção de dopamina, o neurônio dopaminérgico precisa absorver tirosina, converter essa tirosina em levodopa e posteriormente a levodopa em dopamina. Ao ser produzida no citoplasma, essa dopamina depois vai ser armazenada em vesículas sinápticas, onde vai esperar que esse neurônio se despolarize para que a dopamina seja liberada na fenda sináptica. Seguindo o seu curso normal, a dopamina vai interagir com receptores pós-sinápticos, mas ela poderá também seguir outros caminhos. Poderá ser recaptada novamente pelo neurônio pré-sináptico, onde vai ser novamente armazenada em vesículas sinápticas, também podem ser degradadas por uma enzima chamada de monoaminoxidase B. Na fenda sináptica, a dopamina também pode ser degradada, e na fenda sináptica ela é degradada pela enzima catecol ortometiltransferase. Diante de todo esse metabolismo, nós temos diversos alvos farmacológicos, diversas estratégias terapêuticas para aumentar a dopamina. Uma das estratégias é aumentar a suplementação de levodopa. Como a levodopa é um precursor de dopamina, o neurônio dopaminérgico, ao ter uma elevada concentração de levodopa, irá aumentar a síntese de dopamina. Mas para que isso aconteça, o neurônio dopaminérgico precisa ainda estar ativo e suficientemente eficiente para transformar dopa em dopamina. Uma outra estratégia também é reduzir a sua degradação. E para reduzir a degradação, nós temos duas classes farmacológicas. Nós temos os inibidores da MAO-B, que inibem a degradação pré-sináptica da MAO-B,
B e os inibidores da CONT, que inibe a degradação pós-sináptica da dopamina. Além da inibição da degradação, uma outra estratégia para aumentar a dopamina é estimular a sua liberação, aumentando as concentrações na fenda sináptica da dopamina, ou inibir a sua recaptação, fazendo com que a dopamina permaneça por mais tempo na fenda sináptica. Então, quando utilizamos fármacos que inibem a degradação ou que inibem a recaptação, mesmo que o paciente tenha um neurônio dopaminérgico que produz uma quantidade menor de dopamina, mas essa dopamina vai permanecer por mais tempo na fenda sináptica, fazendo com que os efeitos farmacológicos reduzam os sintomas da doença de Parkinson. E uma última estratégia é a utilização de agonistas dopaminérgicos que vão se ligar nos receptores dopaminérgicos pós-sinápticos, simulando o efeito da dopamina. Então são 5 as estratégias. Primeiro é a suplementação de dopamina. O representante principal dessa estratégia é a levodopa. Também podemos utilizar um agonista de receptores dopaminérgicos, como por exemplo a bromocriptina. Podemos inibir a degradação de dopamina utilizando a selegilina, aumentar a secreção de dopamina com a amantadina e antagonizar os receptores da acetilcolina com a benztropina. Então vamos iniciar com o uso da levodopa, a suplementação de dopamina com levodopa. Então a levodopa ela é um precursor da dopamina. Ela atravessa a barreira hematoencefálica, isso acontece por transporte ativo. No sistema nervoso central, ela vai ser convertida em dopamina por um processo chamado de descarboxilação. O problema é que a descarboxilação ela não é exclusiva do sistema nervoso central, ela também pode acontecer na periferia. E vejam que os números não são baixos, cerca de 90 a 95% de toda a levodopa que é administrada por via oral, ela é descarboxilada perifericamente. Isso significa dizer que uma pequena parte vai chegar ao sistema nervoso central, ou seja, os efeitos farmacológicos vão ser muito reduzidos. Além do mais, a descarboxilação periférica está associada aos seus efeitos adversos. Entretanto, apesar dessa descarboxilação excessiva, o que se observa é que 75% dos pacientes com a doença de Parkinson, eles respondem à levodopa de forma adequada. Mas é claro que esses pacientes precisam ter neurônios ativos ainda, neurônios dopaminérgicos ativos, uma vez que a dopamina nesses pacientes será sintetizada a partir do precursor, a partir da levodopa. Então, se o paciente tiver neurônios inativos ou ineficientes para converter a levodopa em dopamina, essa dopamina de fato não vai funcionar para o tratamento. A levodopa muitas vezes é associada a outros fármacos para o tratamento da doença de Parkinson. Uma dessas associações são com os inibidores da L-aminoácido aromático descarboxilase. 2 exemplos são a carbidopa e a benzerazida. E o que é que eles fazem? Eles vão inibir a aromático descarboxilase, impedindo o metabolismo periférico da levodopa, impedindo a conversão de levodopa em dopamina antes de chegar ao sistema nervoso central. Isso vai diminuir os efeitos adversos, como por exemplo náuseas, arritmias, hipotensão e os sonhos vívidos, além de aumentar a sua eficácia terapêutica, aumentando as concentrações da levodopa que chega ao sistema nervoso central. Além da associação com aromático descarboxilase, a levodopa também tem sua eficácia aumentada quando associada, por exemplo, com o inibidor da MAO-B, como a selegilina, ou com a domperidona, que é um antagonista de dopamina periférica. Uma outra característica da levodopa é que, ao ser absorvida no intestino, ela usa o mesmo transportador de aminoácidos aromáticos. Isso produz uma interação importante com os alimentos. Nós vamos ver mais adiante que a levodopa ela deve ser administrada em jejum, em virtude da competição que vai existir entre a levodopa e os aminoácidos aromáticos na absorção intestinal desse fármaco. Aqui nós podemos observar qual o comportamento da levodopa quando administrada sozinha ou quando administrada com a carbidopa. Podemos observar que quando a levodopa é administrada sozinha, ela vai ser, em sua maior parte, metabolizada pelo trato gastrointestinal, ou seja, vai produzir dopamina no trato gastrointestinal. Uma outra parte vai ser metabolizada pelos tecidos periféricos, e essa metabolização no trato gastrointestinal ou nos tecidos periféricos é que é responsável pelos efeitos indesejáveis, pelos efeitos adversos. Vejam que a parte muito pequena
pequena da levodopa, é que chega ao sistema nervoso central e que é responsável pela produção de dopamina. Então isso significa que a levodopa administrada sozinha, ela praticamente não vai ter efeito terapêutico nenhum. Quando a levodopa é administrada com a carbidopa, a própria carbidopa, o inibidor da dopa-descarboxilase, vai inibir o metabolismo do trato gastrointestinal, vai inibir o metabolismo também dos tecidos periféricos, diminuindo assim os efeitos indesejáveis, diminuindo também as perdas de conversão da levodopa em dopamina perifericamente, aumentando a concentração de dopa que chega ao sistema nervoso central, consequentemente aumentando os níveis de dopamina que são convertidas a partir da levodopa. Então a levodopa ela é absorvida rapidamente no intestino delgado. Quando em jejum, nós observamos que há uma competição da levodopa com aminoácidos aromáticos, eles utilizam o mesmo transportador intestinal, então refeições ricas em proteínas, elas podem interferir com o transporte de levodopa para o sistema nervoso central. A recomendação é de ingerir a levodopa 30 minutos antes das refeições. Além disso, a levodopa também possui uma meia-vida extremamente curta, de 1 a 2 horas. E essa meia-vida curta causa flutuações dos níveis plasmáticos do fármaco e está relacionado com um fenômeno chamado liga-desliga que nós veremos posteriormente. Aqui nós podemos observar as respostas terapêuticas da levodopa. Nós temos 3 tipos de paciente. Paciente com Parkinson inicial, com Parkinson moderado e com Parkinson avançado. Para todos eles foi administrado levodopa e foi observado os efeitos clínicos. Nós temos 2 linhas tracejadas. Nessa primeira linha é o ponto onde se observa o início dos efeitos terapêuticos. E nessa segunda linha é onde é observado um dos sintomas mais importantes da doença de Parkinson, que é a discinesia. Então, o que nós queremos é que os efeitos terapêuticos eles aconteçam o mais rapidamente possível, por um tempo mais prolongado possível, e que o paciente nunca chegue a ter discinesia. Entretanto, quando observamos o uso terapêutico da levodopa em pacientes com Parkinson inicial, observamos que a resposta motora ela apresenta uma longa duração, ou seja, o paciente experimenta de uma redução da resposta motora por muito mais tempo, e que a discinesia ela apresenta uma baixa incidência. Ou seja, para os pacientes que tem Parkinson inicial, a levodopa ela é bastante eficiente. Mas quando nós observamos a administração de levodopa em pacientes com Parkinson moderado, observamos que a resposta motora ou a inibição da resposta motora, ela tem uma duração menor, ou seja, menos tempo entre uma administração e outra da levodopa. Além do mais, em alguns pacientes é observada discinesia, ou seja, a incidência de discinesia é maior mesmo em uso de levodopa. Já no Parkinson avançado, observamos que a resposta motora ela apresenta uma duração muito curta, ou seja, o paciente precisa utilizar a levodopa constantemente, porque a resposta dela é muito mais curta do que deveria. Além do mais, a grande maioria dos pacientes, mesmo em uso de levodopa, eles experimentam de discinesia, ou seja, a eficácia terapêutica da levodopa em pacientes com Parkinson avançado, ela é muito restrita. Isso significa que a levodopa é indicada para o Parkinson inicial, mas muito pouco para o Parkinson avançado.